Eu sou Isabelle Maia, sou fisioterapeuta e até 2018 trabalhei na gestão de um município do estado do Ceará. Em 2019 eu pensei em dar um novo rumo à minha vida e através de uma amiga eu conheci a Michelle Sampaio. A princípio eu estava muito perdida, era um novo mundo. Conhecer aquele mundo dos concurseiros era tudo muito novo. E aí, vasculhando as redes sociais dela, conheci o curso Alta Performance e me identifiquei de cara. E a metodologia me chamou a atenção, não pensei duas vezes, me inscrevi. Fui com medo, mas fui. Eu não sabia nem por onde começar. E aí, com a ajuda do curso MS e do atendimento personalizado, eu segui todas as orientações que foram propostas, baseadas na minha disponibilidade. E foi a partir daí que eu comecei a ver como eu realmente poderia estar me disciplinando. Uma vez que eu precisava de horas para estudar, mas eu também precisava de horas para revisar, para resolver questões. A gente, quando entra na vida de concurseiro, acha que a gente tem que estudar tudo, sem parar nada. Comecei a revisar o conteúdo e me dediquei às aulas. Me dediquei muito a ouvi-las, a revisá-las e a resolver questões. Tive muitas dificuldades. Abdicar de prazeres momentâneos, fazer com que as pessoas entendessem que meu foco naquele momento era outro e que não era apenas um sonho, era uma meta de vida. Precisei passar por procedimento cirúrgico, precisei me adequar a outra realidade de vida, uma realidade não remunerada, uma realidade de vida de concurseiro mesmo. Precisei me distanciar até do meu próprio convívio, das pessoas do meu maior convívio, porque meu foco naquele momento era outro. No mesmo ano que eu ingressei no curso Alta Performance, eu me inscrevi em 2 residências no concurso da EBC Nacional. Me inscrevi na residência da Escola de Saúde Pública e fiquei em 2º lugar, e na Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, ficando em 1º. E a minha colocação na EBC Nacional foi em 13º lugar. Hoje eu sou residente na Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. A desmotivação, o cansaço, os dias difíceis, eles sempre chegam. E para mim também chegou. E eu me recordo bem uma frase da professora Michelle Sampaio, dizendo que ter foco é saber dizer não. E eu refleti sobre aquela frase e carrego comigo até hoje. Realmente, ter foco é saber dizer não. É abdicar de prazeres momentâneos em busca de um sonho, de uma meta. E a minha não parou. Eu ainda continuo. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Felipe Magalhães, eu sou farmacêutico, sou professor aqui do curso MS e a gente está começando agora a nossa live do Alta Performance para farmacêuticos, isso daí. Então a gente agora vai comentar aqui com vocês sobre como é que vai funcionar o nosso Alta Performance. A gente vai falar sobre esse projeto sensacional aqui do curso MS. E, além de comentar sobre o curso, também com uma participação super especial aqui no final da nossa live, a gente vai ter uma aula sobre um assunto que sempre está presente nos concursos para farmacêutico e também esse assunto que a gente vê tanto, em concursos para prefeituras, para órgãos governamentais municipais, estaduais, mas também para grandes concursos federais, como concursos da Polícia Federal, concursos da perícia forense, concursos aqueles que os farmacêuticos sempre brilham os olhos quando a gente fala acerca deles. Então, a gente vai começar aqui a nossa live falando um pouco sobre o nosso Alta Performance, tá? Vou comentar um pouquinho com vocês sobre esse projeto super bacana e depois a gente vai falar um pouquinho, vai dar aí uma pitadinha para vocês de farmacologia cardiovascular, o que cai em concursos, falar um pouquinho sobre antihipertensivos, que sempre está presente esse assunto nos concursos para farmacêutico. Quem já fez concurso aí sabe que é um assunto muito comum, muito presente nessas provas e a gente vai falar um pouquinho sobre eles, além de dar uns toques para vocês sentirem aí um gostinho de como é que o Alta Performance para farmacêuticos tá vindo aí para você, tá? Só vou dizendo que a gente vem com tudo. A gente já está começando com tudo aí nesse Alta Performance. Então, pessoal,
aqui no Alta Performance a gente tem o foco e a finalidade de trazer para você o que a gente tem de melhor nos concursos para farmacêutico. Então, podem comentar aqui, tá? No chat, se vocês tiverem dúvidas, se vocês quiserem comentar alguma coisa, manda mensagem aqui no chat que a gente responde assim que for possível. A gente lê aqui a mensagem de vocês e a gente vai respondendo, tá bom? Então, aqui no Alta Performance a gente vai trabalhar assuntos bem focados para sua aprovação, assuntos mais aprofundados, com dicas, com bizus certeiros, para que você saia compreendendo perfeitamente aquele assunto que está lá no seu edital. Então são assuntos que sempre estão presentes e você vai ver de forma aprofundada, tá? Você vai ver com resolução de questões, você vai ver com a parte teórica sempre voltado para essa parte teórica sempre voltada para que você tenha uma resolução de questões muito mais simplificada, que você consiga transformar questões que para a maioria dos candidatos seriam bem difíceis em uma questão que você vai conseguir perceber o que está sendo pedido, por onde, quais caminhos você deve seguir no pensamento resolutivo daquela questão para que você acerte, tá? Então nós vamos trabalhar aqui no Alta Performance muito desse modo, com foco, e a partir desse momento em que nós temos foco, a gente vai aprofundando o conteúdo para vocês, tá bom? Outra coisa super interessante, a gente vai falar também lá no final, nossa convidada vai falar para vocês no final da nossa live, e outra coisa super interessante que é um diferencial que nós temos aqui no Alta Performance é que você tem uma possibilidade de interação muito maior comigo, com o professor, tá? Tanto comigo quanto para os outros professores aqui da nossa área de farmácia que vão participar também do Alta Performance. A gente vai ter um canal aberto com vocês, semanal, onde a gente vai poder tirar dúvidas acerca daquele módulo. A gente vai trabalhar aí quais são os questionamentos que vocês têm acerca da resolução das questões que a gente tem em sala de aula, de questões que você porventura tenham visto e que estão dentro do nosso conteúdo e você quer que a gente comente, a gente vai ter esse canal aberto junto com você. Então, esse canal semanal vai ter também no Alta Performance, você vai poder se comunicar conosco para a gente discutir aí questões importantes acerca do assunto que a cada semana vai sendo liberado para você. Então, tá cheio de diferenciais, tá? O nosso conteúdo no Alta Performance, a nossa produção de vídeos é uma produção semanal para vocês. E aí você pode me perguntar, professor Felipe, qual é a diferença então de nós termos essas gravações semanais, da gente ter esse conteúdo sendo liberado para mim semanalmente? Gente, quando nós temos aí gravações semanais, tá? A gente tem sempre o que há de melhor e o que há de mais atualizado para vocês acerca daquele assunto. Então a gente vai conseguir abordar com vocês temas que ultimamente estão sendo pedidos nas provas, estão sendo pedidos nos concursos. A gente consegue trazer para vocês um material muito mais atual. Então isso é um diferencial, a gente vai trazer semanalmente para você os assuntos que estão relacionados ao Alta Performance para farmacêuticos de forma direta, aprofundada e atualizada. Ou seja, né, a gente tem aí uma quantidade de vantagens, ainda tem muito mais que vocês vão ver na nossa aula de hoje, aqui nessa live que a gente vai trazer aí só um gostinho primeiro para você, mas que você que vai estar com a gente no Alta Performance vai poder comprovar que essas vantagens realmente, né, vão funcionar muito bem aí para a sua aprovação, tá certo? Então vamos lá, vamos começar, você já está vendo aí na sua tela, nós vamos falar aqui um pouquinho sobre a farmacologia cardiovascular, talvez um dos assuntos que mais caem sobre farmacologia para concursos de farmacêutico. Então, juntamente ali com farmacologias do sistema nervoso central, né, do sistema nervoso periférico, a farmacologia cardiovascular é o que cai em concurso. E você que já fez sabe, tá? Então, dentro dessa farmacologia cardiovascular, que muita gente tem medo, muita gente fica ali um pouquinho receoso na hora de estudar farmacologia cardiovascular, mas aqui a gente vai desmistificar isso para você. A gente vai trazer aí coisas super interessantes sobre esse assunto e vai transformar um assunto que para muitos é relativamente complicado, a gente vai simplificar para você, tá bom? Então vamos falar aqui sobre antihipertensivos, a gente vai comentar
sobre eles em uma parte teórica e também com resolução de questões, tá? Para que você possa aí aproveitar bastante a nossa live de hoje. Então, já vamos começar. Primeiro, quando a gente vai falar de antihipertensivos, a gente precisa entender do que se trata, né? No caso, a hipertensão arterial. Então, a hipertensão arterial, dica, você concurseiro, anota aí essa dica, tá? Hipertensão arterial, para que ela seja diagnosticada e para que ela seja confirmada em pesquisa clínica ou laboratorial, enfim, tá? Ela leva em consideração as diretrizes atualizadas. Então, essas diretrizes atualizadas, elas são a forma de nós diagnosticarmos ou definirmos uma determinada patologia, como o caso da hipertensão arterial sistêmica. Portanto, você concurseiro, antes de estudar sobre farmacologia cardiovascular e sobre a hipertensão arterial, você tem que entrar no site da Sociedade Brasileira de Cardiologia para que você veja quais são as diretrizes atuais. Essas diretrizes, inclusive, foram modificadas no ano passado, em 2020. Os números, eles foram modificados. Então, você precisa estar ali por dentro, tá? Para não cair em pegadinha de formas diagnósticas passadas que já estão defasadas e que não existem mais. Portanto, aqui vocês podem visualizar a hipertensão arterial, como vocês estão vendo aí no vídeo. Deixa eu só pegar aqui a canetinha para a gente mexer. A hipertensão é a elevação sustentada em repouso da pressão arterial sistólica. Opa, deixa eu voltar aqui só um instante. Vamos colocar aqui um marca-texto. Então, da pressão arterial sistólica e diastólica, tá? Ou de ambas as pressões, tanto sistólica quanto diastólica. Lembrando que hoje, tá, em casa, em repouso, o paciente com hipertensão arterial, ele tem a manutenção, a sustentação de uma pressão arterial sistólica maior ou igual a 130 milímetros de mercúrio, ou a diastólica maior ou igual a 80 milímetros, tá? Então, nesse caso, é o famoso 130 por 8, ou 13 por 8, né? Que a gente encontra por aí. Então, primeiro que você não pode deixar de saber o que é hipertensão, porque isso daí ajuda a resolver muitas questões relacionadas tanto à patologia, tanto à farmacologia cardiovascular. Então, primeiro é isso, tá? Isso são valores em casa. Cuidado para não cair em pegadinha. Os valores em consultório, eles aumentam um pouco. É uma elevação sustentada maior ou igual a 140 versus a diastólica de 90. Em casa, 130 por 80, tá? Não esqueça isso. Isso pode cair nas questões de concursos mais novos. E se você está em casa estudando questões relacionadas à farmacologia cardiovascular de provas mais antigas, cuidado, porque esses números eles são novos, eles mudaram, tá? Então, por isso que você pode ter alguma dúvida aí quando você estiver resolvendo questões de concursos mais antigos. E aí, pessoal, nós temos dois tipos de hipertensão hoje que são consideradas. Vamos lá para a gente conhecê-las. A hipertensão de causa desconhecida, também chamada de hipertensão primária, presente aí em cerca de 85% dos casos. Então, essa hipertensão desconhecida, ela classificada como primária, né? Antigamente, você podia conhecer até como hipertensão essencial, tá? Pode ser até que apareça essa nomenclatura em algumas provas, né? Mas a hipertensão essencial é aquela primária de causa desconhecida e que é a mais comum, enquanto a hipertensão de causa identificada, menos comum, ela também é chamada de hipertensão secundária, tá? Normalmente, resultado aí de vários processos biológicos, patológicos, como, por exemplo, a apneia do sono, doença renal crônica, aldosteronismo primário, tá? A gente vai ter aí algumas situações patológicas que podem causar a hipertensão de causa identificada. Tá aí o nome. Hipertensão de causa identificada
porque nós temos patologias que podem, e quando identificadas, resultar nessa hipertensão. E aí, né, a apneia do sono, doença renal crônica e aldosteronismo primário podem ser causas, tá? E nesse aspecto, pessoal, quando a gente está falando sobre a hipertensão, muitas vezes isso pode vir em questão de prova, tá? Não necessariamente o tratamento farmacológico ele é obrigatório. A gente pode ter mudanças de estilo de vida que façam com que a hipertensão não seja mais sustentada. Então os valores eles passam a diminuir. E aí você não necessariamente precisa de um tratamento medicamentoso. Porém, quando nós estamos falando sobre tratamento farmacológico ou medicamentoso, nesse caso a gente vai levar em consideração vários fatores para que a gente escolha qual é o primeiro a ser escolhido em cada caso, tá? Como, por exemplo, o estudo dos componentes hemodinâmicos. Então, a gente vai lá estudar a hemodinâmica ou os componentes fisiológicos, tá? Como volume plasmático, atividade da renina plasmática também pode ser considerada. E aí, nesse caso, pessoal, inclusive, a gente pode avaliar aí a resistência, né, resistência arterial ou resistência vascular nas mais diversas partes do organismo, para que a gente veja como é que está sendo, por exemplo, os fatores ambientais. Como é que o fator ambiental relacionado àquele paciente está envolvido dentro da promoção da hipertensão arterial sistêmica. Vai ser avaliado também, tá? E aí, no caso da hipertensão secundária, deixa eu mostrar aqui ela para vocês, as causas mais comuns, como eu mostrei para vocês, né? Podem ser aí a apneia, a gente já falou, doença renal crônica, além disso, o aldosteronismo primário também, pode ter doenças do parênquima renal, glomerulonefrite, pielonefrite, todas essas são causas de hipertensão de causa identificada, tá? Algumas mais raras, a gente pode ter até aí hiperplasia adrenal sistêmica, congênita, que causam esse problema. Isso vai diferenciar qual vai ser o fármaco de primeira escolha, tá? E aí, dentro desse aspecto, como eu falei anteriormente, a gente precisa conhecer a fisiopatologia da hipertensão, tá? Fisiopatologia da hipertensão, pessoal, a gente conhece aí, primeiro, que a tensão arterial, tá? Pressão arterial, que não necessariamente é a hipertensão, pode ser a hipotensão, ela é igual ao débito cardíaco, vocês podem encontrar nas provas como DC, versus a resistência vascular periférica ou RVP. Então, é igual ao débito cardíaco multiplicado pela resistência vascular periférica total. E aí, esses mecanismos patogênicos devem envolver, o que deve ser envolvido para que haja a fisiopatologia da hipertensão? Primeiro, pode estar relacionado a um débito cardíaco aumentado. O que é débito cardíaco? Está relacionado à quantidade sanguínea que é jogada ao corpo, que é jogada nos vasos sanguíneos após a contração do miocárdio. A gente pode ter aí a resistência vascular periférica aumentada ou uma diminuição, né, da maleabilidade dos vasos sanguíneos. Eles se tornam mais rígidos, eles têm um aumento na sua resistência. E, obviamente, se eu tenho um aumento na resistência, eu tenho um aumento na pressão arterial na grande maioria das vezes. Ou eu posso ter em ambos os casos. Eu posso tanto ter um débito cardíaco aumentado, quanto eu posso ter uma resistência vascular periférica também aumentada. Isso vai ser considerado para que aquele paciente ele seja diagnosticado em algumas situações com problemas hipertensivos, tá certo? Então, pessoal, nesse caso, quando a gente está trabalhando isso, na fisiopatologia da hipertensão, o volume plasmático, quando a gente tem aí um aumento da pressão arterial, ele tende a diminuir, tá? Mas raramente a gente pode encontrar esse volume plasmático também normalizado ou até mesmo aumentado. Isso aí eu já vi em algumas questões de concurso, em alguns... quando eu estava falando ali, né, naquela parte antes de ele fazer a pergunta especificamente,
do que ele quer fazer em relação aos antihipertensivos, em algumas de VOF também pode aparecer esse tipo de questão, tá? Quais são, por exemplo, os mecanismos patogênicos da hipertensão? Então, se tem lá débito cardíaco aumentado, resistência vascular periférica aumentada, se você vê lá que tem dizendo que tem débito cardíaco aumentado e resistência vascular periférica diminuída, já fica de olho ali para saber se não é uma questão de verdadeiro ou falso, tá? Então isso daí você tem que observar. Sendo assim, pessoal, dentro dessa fisiopatologia, tá, da hipertensão, o que a gente já vem comentando aí nessa fisiopatologia, ela pode estar também envolvida com transporte anormal de sódio, com situações relacionadas ao sistema nervoso simpático, ao sistema renina-angiotensina-aldosterona. Para quem já percebeu aí ou já estudou alguma coisa relacionada aos antihipertensivos, e aí a gente sabe que uma das classes fundamentais para o tratamento da hipertensão arterial está diretamente envolvido com o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Além disso, deficiência de vasodilatadores endógenos. Quem sabe, através de processos genéticos, de doenças secundárias, de patologias de base, a gente pode ter aí a deficiência de um determinado vasodilatador ou até mesmo outras patologias e complicações, tá, que podem vir e transformar um indivíduo com tensão arterial normal em hipertenso. A gente tem aí casos de oclusão arterial, oclusão de vasos, aterosclerose, aumento de lipídios sanguíneos que podem provocar também a aterosclerose, e aí a aterosclerose está envolvida também com outros aspectos relacionados a doenças cardiovasculares, ao infarto agudo do miocárdio, dentre outros. Então, essa fisiopatologia da hipertensão, ela deve estar envolvida em todos esses processos. E lembrando que, obviamente, se eu tenho um problema relacionado ao sistema renina-angiotensina-aldosterona, será que é interessante, lá na minha questão, eu dizer que quando o paciente ele tem uma hipertensão secundária ou de causa identificada que está relacionado com uma deficiência, com um aumento da atividade do sistema renina-angiotensina-aldosterona, por exemplo, será que é bacana eu marcar lá na minha questão o item C, que está falando sobre inibidores da ECA? Será? Então vamos lá, porque isso aí você tem que prestar atenção no enunciado da questão, ok? Então, pessoal, sabendo disso, vamos para a parte, que nós nos predispomos a dar uma olhada aqui, que é a farmacologia, ou seja, o tratamento da hipertensão arterial sistêmica. Aguinha aqui, para a gente não acabar a voz antes do final da live. Então, pessoal, quando a gente está falando de tratamento, tá, da hipertensão arterial sistêmica, primeiro que a escolha do fármaco que vai ser utilizado depende de vários fatores. Quando a gente administra, por exemplo, um fármaco para pacientes, quando a gente tem o diagnóstico de fármacos para pacientes, por exemplo, negros, é diferente, tá, do fármaco de primeira escolha para paciente negro, é diferente do fármaco de primeira escolha para pacientes brancos, por exemplo. Isso deve ser levado em consideração porque a gente já conhece, você já ouviu falar, se não a gente vai falar hoje, que existe essa diferença entre, por exemplo, os tipos de pacientes, tá? Isso a gente precisa observar. Então, eu vou levar em consideração, em relação a esse tratamento, para que eu trabalhe o tratamento da hipertensão, alguns casos como você está vendo aí. Perda ponderal e exercício físico é uma forma, de tratamento da hipertensão. Cessação do tabagismo já é de conhecimentos, dos estudos em relação ao aumento da pressão arterial em decorrência do tabagismo. A dieta, com o aumento da ingesta de frutas e vegetais, a diminuição do sal e a restrição ao álcool também como adjuvantes desse tratamento. E para a parte que nos interessa, a relação com os fármacos, que dependendo da pressão arterial pode ser uma escolha, dependendo da presença de doença cardiovascular secundária, outra escolha, ou dos fatores de risco a que estão expostos aqueles pacientes,
nós temos outros fatores que devem ser relacionados, tá? Então, na farmacologia, quando nós vamos escolher esse tratamento, a gente tem que ter também uma coisa em mente. A hipertensão primária não tem cura, que é aquela de causa não identificada. Afinal de contas, não tem como a gente garantir a cura de um determinado paciente a partir do momento em que nós não sabemos qual é a causa ou quais são as causas da hipertensão arterial sistêmica. Porém, algumas causas de hipertensão secundária, elas podem ser corrigidas. Em todos os casos, o controle da pressão arterial pode limitar significativamente as consequências adversas. E presta atenção aqui, quando a gente está falando consequências adversas da hipertensão arterial sistêmica, quais são? Na realidade, qual é a principal consequência adversa da hipertensão arterial sistêmica? Coloca aqui no chat, que o chat eu acho que está para cá, tá? É exatamente o paciente via óbito. Então é isso que a gente quer fugir. A gente quer um tratamento para que aquele paciente ele tenha uma vida normal, tá certo? Então, por exemplo, nessa questão do tratamento, a gente já vai passar aí para os tipos de antihipertensivos. Que tipos de antihipertensivos são esses? A gente vai ver daqui a pouco, porque primeiro eu quero conversar com você em relação às novas diretrizes, por exemplo, sobre a hipertensão. Vamos lá. Eu trouxe para vocês, né, a questão aí de que a gente pode ter diferenças entre o tratamento. Então, vamos lá, falar no tratamento de alguns tipos de pacientes. Por exemplo, presta atenção aqui no que eu estou escrevendo para vocês nesse slide, tá? Então, pacientes... Opa, só apagar aqui. Eu tenho que ter cuidado com a minha letra aqui na telinha. Então, pacientes não negros, por exemplo, tá? E aí podem ser brancos ou de outras etnias. Pacientes não negros, incluindo, tá, aqueles pacientes que têm diabetes, pode ou não ter, tá? Então, quando a gente tem pacientes não negros, incluindo aqueles que têm diabetes, pronto, consegui aqui. Incluindo aqueles que têm diabetes, né? Porque há a dificuldade aqui para que eu escreva de forma que vocês entendam, né? Que a letra não está ajudando muito, tá? O tratamento inicial, pessoal, por exemplo, desses pacientes, tá? Ele pode ser com inibidor da ECA, um bloqueador do receptor de angiotensina 2, pode ser com bloqueador, por exemplo, de um canal de cálcio, ou eu posso ter, por exemplo, a presença de um diurético, como os tiazídicos, a gente vai falar daqui a pouco, tá? Como os tiazídicos. Jesus amado, hein? Tiazídicos aí ficou meio ruim. Mas eu estou falando e escrevendo ao mesmo tempo, então vocês estão entendendo, tá certo? Por exemplo, aí nesse caso, pessoal, inicialmente a gente recomenda um bloqueador de canal de cálcio ou um diurético, tá? Esses aqui são os ideais para esse tipo de paciente. Quando a gente tem, por exemplo, paciente com doença renal crônica, tá? Paciente negro com doença renal crônica, inibidor da ECA ou um bloqueador do receptor de angiotensina, nesse caso, ele já é um indicado, tá? Então, a gente percebam que isso pode ser uma condição de resolução de questões, tá? Felipe, por que você está falando pacientes, por exemplo, não negros ou negros, tá? Porque eles têm um aumento, por exemplo, de mortalidade com a utilização de alguns medicamentos, tá certo? Então, para paciente negro, incluindo aquele com diabetes, tá? Aqui eu vou botar, para paciente negro, o ideal é o quê? Bloqueador de canal de cálcio e diurético, certo? Nesse caso, a gente pode aí ter esse paciente uma doença renal crônica nível 3, nível 4, aí pode acontecer. A gente vai dar preferência tanto para os bloqueadores de canal de cálcio quanto para os diuréticos. Agora,
Se é um paciente não negro, a gente vai dar preferência para inibidores da enzima conversora de angiotensina ou bloqueadores do receptor de angiotensina 2, tá certo? Então, bloqueador do receptor de angiotensina 2. Aqui não sei porque eu tenho C. Tá ok, pessoal? Então, sabendo disso, vamos lá passar aqui para nossa próxima, para o nosso próximo slide, que a gente agora vai começar a falar dos medicamentos antihipertensivos. Dica do prof. Dica do prof é a dica importante. Dica do prof é a dica que você precisa estar com um caderninho aí do seu lado para anotar. Inclusive o prof vai afastar um pouquinho aqui para que você veja o slide como um todo. Não existe estudo de farmacologia, não existe, em que você não precise ou não deva colocar no seu papelzinho, colocar no seu arquivo de estudo uma tabelinha com as classes medicamentosas daquele tipo de sistema que você está estudando, com exemplos e com mecanismo de ação. Se você for aquele que ainda gosta mais ainda de estudar e quer acertar mais questões na prova ainda, você ainda faz uma nova coluna falando sobre as interações medicamentosas que aquele medicamento pode vir. Aquele fármaco, aquela classe, quando é que ela não pode ser utilizada em concomitância com alimento, com outro medicamento, com outro fármaco. Presta atenção nisso. Aqui, quando a gente estiver falando no alta performance, a gente sempre vai comentar sobre os exemplos e o mecanismo de ação desses fármacos, tá? Então, presta atenção. Quando a gente está falando de antihipertensivos, algumas classes, elas são eficazes para o tratamento inicial, outras é ótimo, né? Outras para o tratamento subsequente da hipertensão, de continuidade, ou para ambos. Nós sabemos que a maioria dos pacientes que fazem tratamento para hipertensão, eles vão ter uma utilização crônica. Então presta atenção aqui, vamos lá. Primeira classe que nós vamos falar, vocês estão vendo aí na telinha de vocês, aqui, por onde eu estou olhando, eu adoro essa câmera, são os diuréticos. Então os diuréticos, como o nome está dizendo, eles promovem a diminuição da pressão arterial no seu macromecanismo, através do aumento da diurese, a diminuição do volume sanguíneo, a diminuição do volume que corre ali nos vasos sanguíneos para a gente diminuir uma possível pressão devido à resistência vascular periférica alta ou um débito cardíaco alto. E esses diuréticos, eles são divididos em 3 tipos. Vamos lá para os tipos que os diuréticos são divididos. Coloca de novo o marca-texto. Diuréticos do tipo tiazídicos, e aí tiazidroclorotiazida, né? Como vocês estão vendo aqui, o principal componente aí, o mais conhecido exemplo dos diuréticos do tipo tiazídicos, certo? Hidroclorotiazida, que a gente encontra por aí com a sigla HCTZ. Também a clortalidona e também a indapamida. Podemos ter os diuréticos de alça, onde a furosemida é nosso mais conhecido exemplo, e nós podemos ter os diuréticos poupadores de potássio, como a espironolactona, sendo o exemplo mais conhecido. Pessoal, primeira coisa que eu tenho a dizer para vocês, guardem isso daqui, anotem, marquem aí no caderninho de vocês, tá? Isso é questão de prova comum demais. Primeiro que eu tenho para falar para vocês em relação ao que a gente está fazendo aqui no curso MS, não só no curso MS como um todo, mas principalmente aqui no Alta Performance, a gente faz um estudo para você de dezenas, centenas de provas de concurso. E a gente faz a divisão e a avaliação de quais são as questões que estão mais presentes, tá? Então a gente já traz para você aquelas questões bem esmiuçadas. A gente já sabe o que cai. A gente já vai mostrar para vocês o que é que pode ter mais chance de estar presente, o que tem mais chance de estar presente na sua prova, certo?
E isso daqui é uma informação, tá? Essa daqui, ó, é uma informação que eu já vi em várias e várias provas. Presta atenção e anota. Todos os diuréticos, com exceção dos poupadores de potássio, causam perdas significativas de potássio corporal. Todos os diuréticos, com exceção, obviamente, né? Com exceção dos poupadores de potássio, porque dentro do mecanismo desses fármacos, eles poupam o potássio, eles não deixam o potássio ser eliminado. Todos os diuréticos, eles causam perda significativa de potássio, com exceção dos poupadores de potássio, tá certo? E aí, dentro desses fármacos diuréticos, nós temos os tiazídicos, como os fármacos mais utilizados, tá? E aí, nesse caso, pessoal, os tiazídicos, eles causam também uma pequena vasodilatação, tá? Então, além da consideração de que eles diminuem o volume sanguíneo em decorrência da diurese, eles também podem causar uma pequena vasodilatação, tá? E aí eles são muito equivalentes quando a gente está usando as doses normais ou usuais, tanto a hidroclorotiazida, quanto a clortalidona, quanto a indapamida, né? Eles têm meia-vidas mais longas, são relativamente eficazes quando comparados entre eles e são os fármacos mais utilizados dentre a classe dos diuréticos. Lembrando que tem um ponto importante, hein? Pode ser pegadinha por aí para você. Os fármacos tiazídicos, eles podem aí causar uma leve elevação do colesterol. Então já fica ligado isso aí, tá? Principalmente a lipoproteína de baixa densidade. Então, tiazídicos podem aumentar um pouquinho a presença de de lipoproteína de baixa densidade, tá bom? De LDL na corrente sanguínea. Então isso pode acontecer, mas esses fatos, eles não são muito comuns. E aí, nesse caso, a gente percebe também, já se percebeu, se cair isso, você verifica se está sendo colocado na questão. Esse aumento do colesterol, ele é visualizado em pacientes que têm alto consumo de gorduras, certo? Mas não é algo comum, não é algo que vá diminuir, por exemplo, a eficácia, tá? Isso não contraindica o uso desses fármacos. Já os diuréticos de alça, pessoal, eles são utilizados para tratamento da hipertensão em pacientes, a furosemida, né? O diurético de alça, aí mais conhecido, quando você tem pacientes que têm aí uma perda significativa da função renal, né? Eles são escolhidos nesses casos. Quando pacientes, por exemplo, têm uma perda da função renal em mais de 50%, você utiliza a furosemida, tá? Um diurético de alça. Ele pode, assim como os tiazídicos, causar perda significativa de potássio? Pode, porque quem não causa são os diuréticos poupadores de potássio. Mas a diferença, os tiazídicos, eles são os de primeira escolha, geralmente, e o diurético de alça, ele é utilizado quando nós temos o paciente com função renal comprometida. Enquanto isso, os diuréticos poupadores de potássio, tá? Eles não provocam hipopotassemia, que você tem que ter cuidado, presta atenção aqui, tá? Você pode encontrar nas questões a palavra hipopotassemia, ela pode vir, ou hiperpotassemia, tá? Hipopotassemia, ou, não esqueça essa palavra, não esqueça, hipocalemia. Hipocalemia, que é um H, tá? Hipocalemia, lembra, porque potássio possui a sigla K. Então lembra, usa essa dica. Hipocalemia, que é diferente de hipocalcemia, tá? Hipocalemia vem de potássio. Então, nesse caso, os diuréticos poupadores de potássio, eles não causam nem hipopotassemia, que é a hipocalemia, também não causam
uricemia e nem hiperglicemia, tá? Isso é uma característica aí dos diuréticos poupadores de potássio, como vocês estão vendo aí. Eles não são tão efetivos quanto os tiazídicos, por isso que eles não são de primeira escolha na grande maioria dos casos. Os tiazídicos, pessoal, nesse caso, eles são os utilizados em tratamento inicial. Diurético poupador de potássio não é muito utilizado em tratamentos iniciais. Portanto, tá? Se você encontrar na sua prova uma questãozinha que pergunte sobre diuréticos utilizados em tratamento inicial da hipertensão arterial, você vai dar preferência na escolha de quem? Diuréticos do tipo tiazídico, certo? Hidroclorotiazida, o mais famoso diurético que nós possuímos. Então presta atenção e lembra do que eu falei. Aqui, tá? Ó. Olha aqui, eu tô até botando uma setinha porque eu tô olhando diretamente para ele. Olha aí. Todos os diuréticos, com exceção dos poupadores de potássio, causam perda significativa de potássio. Vai ter questão na prova que vai dizer o seguinte: todos os diuréticos causam perda significativa de potássio. Claro que não. Os poupadores de potássio, pelo nome, já não causam perda significativa de potássio. Tá certo? Ou então, todos os diuréticos, com exceção dos tiazídicos e dos poupadores de potássio, não causam perda significativa de potássio. Errado. Não vão cair nesse tipo de pegadinha, certo? Vamos lá agora para outra classe muito utilizada, tá? Que são os beta-bloqueadores. Agora, presta atenção aqui numa coisa. Beta-bloqueadores, a gente tem aí o famosão, né, dos antihipertensivos também, né, a gente tem vários antihipertensivos aí na classe dos famosões. O propranolol e o atenolol são os mais conhecidos aí dentre os beta-bloqueadores. Beta-bloqueadores, pessoal, é uma classe de fármacos contraindicada, vou até anotar aqui para você. Ela é contraindicada, ou seja, não pode, em pacientes que têm bloqueio atrioventricular de segundo ou terceiro grau. Opa, errei aqui, botei grua, ó. Terceiro grau. Além disso, é contraindicado em pacientes que têm asma ou doença do nó sinusal. Professor Felipe, dessas contraindicações, qual é a que é mais cobrada nas provas? A asma. Sempre que se quer fazer uma pegadinha ou dizer que tem um item errado na questão, praticamente sempre se comenta entre a contraindicação da asma, a contraindicação a beta-bloqueadores para quem tem asma, tá certo? Esses beta-bloqueadores, pessoal, onde tem o propranolol e o atenolol, eles desencadeiam efeitos adversos no sistema nervoso central, distúrbios de sono, fadiga, letargia e podem exacerbar a depressão. Então, isso são reações adversas que a gente pode encontrar na utilização de beta-bloqueadores, tá? Mas eles reduzem a frequência cardíaca, então, frequência cardíaca com o uso de beta-bloqueadores é diminuída, a contração do miocárdio é diminuída também, e com isso a gente diminui a pressão arterial, tá certo? E aí todos os beta-bloqueadores, todos eles possuem uma eficácia antihipertensiva semelhante, tá? Todos são muito parecidos. Eu vou botar um igual aqui, mas eles são parecidos, tá? Eles possuem essa atividade parecida. Mas pacientes, né, que tem, por exemplo, diabetes, tá? Que tem DPOC, devem dar preferência para beta-bloqueadores que são cardioseletivos, tá? Esses cardioseletivos, como por exemplo o atenolol, diferentemente aí do que a gente tem em relação ao propranolol, porque isso pode gerar
alguns problemas relacionados a pacientes que têm DPOC, diabetes ou algumas outras doenças, como por exemplo até doenças crônicas em artérias periféricas, tá? Então a gente prefere aqueles que são cardioseletivos, que aí não vão ter uma atividade em outros receptores, em receptores, né, do tipo beta, bloqueando esses receptores do tipo beta em outros locais que não no sistema cardiovascular. Então eles são cardioseletivos. Aí a gente tem o bisoprolol, a gente tem o metoprolol, a gente tem o atenolol, tá certo? Esses são cardioseletivos, a gente dá preferência para eles nesses casos. E aí, esses beta-bloqueadores, pessoal, eles são relativamente úteis também para pacientes que têm angina, tá? Ou pacientes que sofreram um infarto agudo do miocárdio, tá? Ou então portadores aí, infarto. Ou portadores de, dá para ver lá em cima, de insuficiência cardíaca. Embora o atenolol possa, tá, diminuir aí ou piorar um pouco o prognóstico de pacientes que têm doença coronariana, tá certo? Mas eles são relativamente também úteis para pacientes que sofreram algum infarto, que têm angina ou que têm insuficiência cardíaca. Antigamente, vocês podem encontrar nas diretrizes antigas da Sociedade Brasileira de Cardiologia, por exemplo, situações em que a gente encontra dizendo que os beta-bloqueadores eles eram problemáticos para pacientes idosos. Atualmente isso foi desconsiderado. Presta atenção, pacientes idosos que não tenham aquelas contraindicações que eu mostrei para vocês, eles podem utilizar os fármacos beta-bloqueadores. Não existe mais essa contraindicação, tá certo? Antigamente a gente tinha essa percepção. Beleza, pessoal? Até aqui? Então, vamos para frente. Vamos conhecer agora os bloqueadores do canal de cálcio. Não são tão utilizados, tá? A gente não tem uma utilização em massa como a gente tem, por exemplo, com outros fármacos, como os inibidores da ECA, como diuréticos, tá? Quando a gente tem tratamentos em associação, por exemplo, mas são também fármacos muito comuns, apesar de não tanto quanto esses outros que eu acabei de citar. E esses bloqueadores de canal de cálcio, pessoal, eles podem ser divididos em dois tipos. Aqueles que são do tipo dihidropiridinas, ou os não dihidropiridinas. As dihidropiridinas a gente tem a nifedipina e a amlodipina, conhecidíssimos, a gente sabe. E dentre os não dihidropiridinas a gente tem o verapamil e o diltiazem. Dentro dessa classe, meus queridos, de fármacos bloqueadores de canal de cálcio, não deixem de saber pelo menos esses 4 exemplos. Nifedipina, amlodipina, verapamil e diltiazem, como você está vendo aí, tá? E aí, por exemplo, em pacientes que têm angina com doença broncospástica ou espasmos coronarianos ou síndrome de Raynaud, a gente tem, ou de Raynaud, a gente tem a preferência dos bloqueadores de canal de cálcio em comparação com os beta-bloqueadores, tá? Como vocês estão vendo aí, preferência é desse tipo de medicamento, então, desse tipo de fármaco. Então já anota aí, paciente anginoso, com doença broncospástica, com espasmos coronarianos ou com síndrome de Raynaud, a gente escolhe bloqueador de canal de cálcio em comparação aos beta-bloqueadores, tá? Nesse caso, pessoal, o que é síndrome de Raynaud, tá? É uma síndrome em que algumas partes do corpo do paciente, elas ficam dormentes, frias, por conta de que a gente tem uma diminuição aí da vascularização, ou então o vaso ele se contrai, e aí você tem essa característica de as regiões elas ficarem mais adormecidas, tá? Porque a gente tem aí uma perda de sangue, né? Nessa área afetada, tá certo? E aí, pessoal, para o tratamento da hipertensão de longa duração, esses fármacos eles são bons. Então a gente pode até escolher esses fármacos para hipertensão de longa duração
mas a gente não recomenda, não é recomendada a prescrição, por exemplo, de nifedipina e nem do diltiazem para curta duração, tá? Porque esses fármacos, quando utilizados como curta duração, ou seja, né, quando a gente utiliza em posologia, em modo de usar mais frequente do que para longa duração, que ele demora mais um pouco, ele pode aumentar aí a prevalência de infarto agudo do miocárdio, tá? E aí, nesse caso, a gente evita esse tipo de utilização. A gente dá preferência, né, para o bloqueador de canal de cálcio para tratamentos longos da hipertensão arterial, certo? Em relação a outra classe conhecidíssima de fármacos antihipertensivos, a gente tem aí os queridinhos, né, da cardiologia, que são os inibidores da ECA. Esses inibidores da ECA, como vocês estão vendo aí, que reduzem a pressão arterial em decorrência da conversão de angiotensina 1. Então, a gente tem aqui a angiotensina 1 convertida em angiotensina 2, tá? E aí, essa conversão de angiotensina 1 em angiotensina 2, ela é feita pela enzima conversora de angiotensina, chamada de ECA. Portanto, pessoal, e lembrando, né, que a angiotensina 2, ela é a responsável pelo aumento da pressão arterial. Se nós temos a angiotensina 2 como a responsável, uma das responsáveis pelo aumento da pressão arterial, quando eu coloco um inibidor dessa enzima, vamos lá, inibir a enzima conversora de angiotensina, eu diminuo a quantidade de angiotensina 2. Se eu diminuo, né, a quantidade de angiotensina 2, eu diminuo a pressão arterial também. Portanto, aqui a gente tem uma inibição da enzima para diminuir a pressão arterial, uma atividade indireta dos medicamentos, dos fármacos, na enzima conversora de angiotensina, tá? Além disso, pessoal, a gente também tem, pelos inibidores da ECA, a inibição da degradação da bradicinina. É um mecanismo secundário, tá? Então, ele diminui a degradação da bradicinina. E aí, como eu tenho, né, a bradicinina se mantendo elevada no organismo, eu diminuo a resistência vascular periférica, que é uma das situações que a bradicinina atua. Então, eu tenho aí dois mecanismos, um principal e um secundário, que atuam juntos. Se eu diminuo a resistência vascular periférica, eu também diminuo a pressão arterial, ok? Dentre os exemplos que a gente tem dos inibidores da ECA, eu tenho o ramipril, o captopril, o enalapril e o lisinopril. E falamos aí de inibidores da ECA, não tem como não citar a tosse irritativa e seca, que é o efeito colateral mais comum dentro dos inibidores da ECA, porém, o efeito mais grave é um angioedema, que pode comprometer a orofaringe e se tornar fatal, tá? Ele é mais comum em negros e fumantes. Daí vem aquela informação que nós demos lá no início da live, de por que os fármacos inibidores da enzima conversora de angiotensina não são fármacos de primeira escolha para sua utilização em pacientes negros. Porque, em decorrência da presença também de reações mais comuns de angioedema nesse tipo de paciente, tá certo? E aí, pessoal, nesse caso, é importante também a gente salientar que os inibidores da enzima conversora de angiotensina, eles podem aumentar os níveis séricos de potássio. Então, ele pode, né, aí aumentar o nível sérico de potássio. E aí, presta atenção, o que isso significa? Aumentar o nível sanguíneo ou sérico de potássio. Que se eu utilizo um inibidor da ECA
em associação com poupador de potássio, eu posso ter naquele paciente, por exemplo, um aumento da quantidade de potássio sérico. Eu posso ter uma hipercalemia, uma hiperpotassemia. E isso daí pode levar o paciente a óbito, tá? A gente pode ter problemas com associações de inibidores da ECA com fármacos poupadores de potássio. Porque o poupador de potássio já está poupando potássio e o inibidor da ECA aumenta os níveis séricos desse íon, certo? Então a gente evita essa associação. Isso aqui pode ser questão de prova, tá? A associação aí entre inibidores da ECA e poupadores de potássio pode causar uma hiperpotassemia ou uma hipercalemia nesses pacientes. Vamos lá para a próxima, a gente tem os bloqueadores do receptor de angiotensina 2, também conhecido como BRA ou BRA2, ou conhecido como BRA2, são fármacos relativamente mais novos, onde os principais, né, o mais conhecido é a losartana, que não é tão nova assim, e nós temos os outros, como a valsartana, telmisartana, candesartana, que são mais novos aí, tá, no mercado, mas, mais uma vez eu digo, não tão novos assim, tá? Mas esses bloqueadores, pessoal, do receptor de angiotensina 2, eles, como o nome está dizendo, bloqueiam os receptores de angiotensina 2, portanto, eles interferem, tem aí uma interferência no sistema renina-angiotensina, tá? Então, esse caso, pessoal, tanto os bloqueadores do receptor de angiotensina 2 quanto os inibidores da enzima conversora de angiotensina, eles possuem efeitos praticamente iguais quando a gente está falando em relação à hipotensão, a diminuir a pressão arterial, tá certo? Só que os bloqueadores do receptor de angiotensina 2, eles têm efeitos adicionais, por quê? Porque eles bloqueiam também, né, a enzima conversora de angiotensina tecidual, que não ocorre com os IECA, tá? Então, além do vascular, nos bloqueadores do receptor de angiotensina, a gente vai ter esse bloqueio também a nível tecidual. Por isso, eles possuem, em algumas circunstâncias, uma efetividade maior, né? Uma maior efetividade na diminuição da pressão arterial, certo? Porque eles têm a característica também de atuar no local tecidual, nos tecidos, o que não acontece tão fortemente com os inibidores da enzima conversora de angiotensina. E nesse caso, a incidência de efeitos adversos, como vocês estão vendo que está escrito aqui embaixo, ela é baixa. E o angioedema, que pode levar à morte, caso aconteça lá na orofaringe, ela ocorre com frequência muito menor do que quando a gente utiliza os inibidores da ECA. Portanto, para pacientes negros, por exemplo, ou fumantes, tá, a gente dá preferência para o bloqueador do receptor de angiotensina 2. E esses fármacos são contraindicados durante a gestação. Isso é uma indicação, uma contraindicação que os bloqueadores do receptor de angiotensina 2 possuem. Também temos outra classe que é de inibidor direto da renina. Com o exemplo aqui a gente tem o alisquireno, tá? O alisquireno, ele é um inibidor direto aí da renina, que é utilizado no tratamento da hipertensão. Tem dosagem mais ou menos que vocês vão encontrar aí nas provinhas, caso caia em relação ao alisquireno, de 150 mg a 300 mg, tá? Por via oral, né? E aí a gente tem uma dose inicial preferencial de 150 e depois ela vai aumentando, tá? Até chegar em 300 mg via oral por dia. Assim como acontece com os inibidores da enzima conversora de angiotensina e dos bloqueadores do receptor de angiotensina 2, o alisquireno, ele provoca elevação dos níveis séricos de potássio e de creatinina e não deve ser combinado nem com o inibidor da ECA, nem com bloqueadores do receptor de angiotensina 2 em pacientes que têm diabetes ou doença renal,
porque aí a gente vai aumentar a quantidade de potássio sérico, podendo levar esse paciente até a óbito, ok? Não é tão comum de cair em provas, tá? O inibidor direto de renina, mas acontece. Então, saibam aí que nós temos esse exemplo, que é o alisquireno, que vocês podem encontrar também como alicireno em algumas circunstâncias, tá? Mas o mais comum é alisquireno. Além disso, a gente tem os modificadores adrenérgicos. Modificadores adrenérgicos desses que a gente divide em alfa-2 agonistas, também chamados de agonistas, alfa-2 adrenérgicos. Tem como exemplo clonidina e metildopa. Nós temos os alfa-1 bloqueadores pós-sinápticos, a doxazosina e a prazosina. Nós temos os bloqueadores adrenérgicos não seletivos de ação periférica, como a guanetidina e a reserpina, que não estão sendo mais utilizados, tá? Essa última classe a gente não utiliza mais, ok? Guanetidina e reserpina que estão fora aí da utilização. Então fica o agonista alfa-2 adrenérgico e os bloqueadores alfa-1 adrenérgicos pós-sinápticos, como é o caso da clonidina, metildopa agonista, doxazosina e prazosina antagonista ou bloqueador alfa-1. A gente pode, pessoal, utilizar aí a clonidina por via transdérmica. E aí, uma vez por semana, ela é boa, principalmente naqueles pacientes que têm baixa adesão, como pacientes que possuem problemas psiquiátricos, tá? Tem uma adesão mais baixa ao tratamento, e aí, nesse caso, né, como a gente tem aí a hidralazina, por exemplo, a clonidina podendo ser utilizada por via transdérmica, isso facilita a adesão desses pacientes, tá bom? É importante também salientar que quando, né, a gente está utilizando fármacos aí, nesse caso, tá? Em relação à clonidina, ela não é um dos antihipertensivos mais utilizados, tá certo? A gente não tem uma importância muito grande do ponto de vista de concursos públicos, mas mesmo assim a gente ainda tem. E a metildopa está relacionado com a hipertensão gestacional. Então a metildopa, né, que é um alfa-2 agonista, está relacionado com a hipertensão gestacional. E aí, por último, antes da gente partir para a resolução de alguns exercícios, nós temos os vasodilatadores diretos. Esses vasodilatadores diretos, nós temos o minoxidil e a hidralazina, tá? Que agem diretamente nos vasos sanguíneos, por isso que ele chama de vasodilatador direto. Vou afastar aqui um pouquinho para vocês lerem, tá? Eles agem diretamente nos vasos sanguíneos, independente do sistema nervoso autônomo. Então, não há mecanismo de ação que esteja correlacionado com o sistema nervoso autônomo. Ele causa uma vasodilatação direta. Inclusive, a hidralazina, anotem, ela é utilizada durante a gestação, em casos, por exemplo, de pré-eclâmpsia, é muito comum, associada a outro hipotensor, que pode ser de escolha de acordo com aquele paciente, tá? E aí, quando você tem um tratamento, isso é uma das reações adversas mais cobradas em relação à hidralazina, é que quando você tem uma utilização a longo prazo, ela pode induzir ao lúpus induzido por fármacos, tá? Lúpus induzido. Que quando você diminui a utilização da hidralazina, esse lúpus tende, tá, a desaparecer com a interrupção do tratamento. Ok? Então isso, pessoal, foi aí a gente falou aqui, né? Um pouquinho aí sobre os antihipertensivos, deu algumas dicas, alguns bizus aí para vocês em relação a essa utilização. Lembrando que a gente está dando aqui só um pouquinho aí para deixar vocês com gostinho do que a gente vai ter em relação ao alta performance, tá? A gente vai ter muito mais do que o que a gente viu aqui quando a gente tiver com alta performance para farmacêutico. Então corre lá, se inscreve, que a gente vai ter inclusive uns recadinhos aqui para vocês no final da live, tá bom? E aí vamos exercitar. Vamos lá? Vamos passar aqui para os nossos exercícios, tá? Em relação a isso.
Deixa eu colocar aqui o exercício para vocês. Só um instantinho. Opa. Pronto. Aí vocês estão vendo, então, uma resolução aí de questão, né? Uma questãozinha do Instituto AOCP. Questãozinha aí de 2015, vamos lá. O emprego de medicamentos para o tratamento de doenças cardiovasculares tem grande importância para o paciente, porque muitas vezes são utilizados durante toda a vida. Sobre esses medicamentos, assinale a alternativa correta. Aí ele vai colocar antihipertensivos e fármacos que agem no sistema cardiovascular no mesmo bolo, tá? Então, item A. Os digitálicos são drogas de alta toxicidade, exigindo cuidados em sua administração. Quando a gente está falando de fármacos digitálicos, a gente lembra logo daquela historinha. Fármacos digitálicos possuem janela terapêutica estreita, porque a dose terapêutica é muito próxima da dose tóxica, né? Então, esses digitálicos que vocês estão vendo aí, também conhecidos como fármacos cardiotônicos, eles agem aumentando a força de contração e o débito cardíaco. Então, com isso, esses, né, os principais medicamentos que a gente tem aí dentro dos digitálicos são a digoxina, a metildigoxina, que são, sim, fármacos de alta toxicidade, que possuem uma janela terapêutica estreita e que exigem cuidados na sua administração. Portanto, o item A está correto. Por que o item B não está correto? Isosorbida atua nas coronárias, diminuindo o fluxo sanguíneo nas artérias que irrigam o coração, tá? Pessoal, a isosorbida, ela possui uma ação aí relaxante direta sobre a circulação coronariana e sobre a circulação venosa, tá? Então, nesse caso, ela faz com que haja não uma diminuição, mas um aumento do fluxo sanguíneo e uma redução pré-carga, que a gente chama. E aí isso, né, faz com que a questão B esteja errada, porque não há diminuição de fluxo sanguíneo. A gente tem na isosorbida um aumento, tá, desse fluxo sanguíneo. Portanto, item B, errado. O metoprolol é um agonista adrenérgico beta-1 seletiva, tá? Na realidade, ele não é um agonista, ele é um bloqueador de receptor do tipo beta-1. Portanto, item C também está errado. Item D, os diuréticos tiazídicos são depletores de potássio, enquanto os diuréticos de alça podem causar hiperpotassemia. Lembrando que nós falamos, eu disse que caiu em prova, ó, tanto os tiazídicos quanto os diuréticos de alça, eles podem causar deixa eu sair aqui do meio para vocês verem. Eles podem causar hipopotassemia e não hiper. Tá errado. E a espironolactona é um diurético tiazídico? Não. A espironolactona, olha só eu na tela, é um diurético do tipo poupador de potássio. Portanto, o item correto, item A, certo? Então, questãozinha aí que misturou fármacos do sistema cardiovascular como um todo. Vamos lá para a próxima questão. A hipertensão arterial é uma condição crônica que acomete um grande número de indivíduos. Assinale a alternativa que apresenta corretamente os medicamentos antihipertensivos e a classe a que eles pertencem. Essa questão é clássica. Gente, não tem como não ter esse tipo de questão em prova de concurso. Para você dizer o medicamento, o exemplo e que classe ele pertence. Isso não só em farmacologia cardiovascular, mas em qualquer uma, tá? Então, item A, inibidores da enzima conversora de angiotensina. A gente tem o captopril e o enalapril. Mas o verapamil, ele é um bloqueador do canal de cálcio, tá? Errado. Item B, antagonistas do receptor de angiotensina 2, ou bloqueador do receptor de angiotensina 2, valsartana, losartana e clonidina. Clonidina, na realidade, ele é um adrenérgico de ação direta alfa 2. Então, ele não é um antagonista do receptor de angiotensina 2. Item C, bloqueadores do canal de cálcio, anlodipino, nifedipino e diltiazem. Perfeito. Item C é o item correto.
E o item D, diurético de alça, amilorida, furosemida e espironolactona. O único diurético de alça que tem aí é a furosemida. A amilorida é um poupador de potássio, enquanto a espironolactona também é um poupador de potássio. Sendo assim, resposta correta, item C de casa. Item C de casa é um fármaco bloqueador do canal de cálcio amlodipino, nifedipino e diltiazem. Tá ok, pessoal? Então, finalizamos aqui a nossa live. Estamos finalizando. Calma aí, não vai embora agora não. Estamos finalizando aqui a nossa live. A gente falou aí um pouquinho, a gente deu só um tiquinho aí para vocês de como é que a gente vai trabalhar aqui no Alta Performance. A gente vai ter exemplos, vai trabalhar com questões atuais, com questões que continuam atuais, mas que vêm já sendo cobradas há muito tempo. A gente vai aprofundar assuntos, a gente vai direcionar os assuntos especificamente para o objetivo que você tem, que é a aprovação no concurso público. E aí, pessoal, eu agradeço vocês estarem comigo até aqui agora, mas não saiam ainda, tá? Porque eu disse que a gente ia ter uma convidada especial, né, aqui na nossa live, que ia falar para vocês sobre muitas vantagens ainda que vocês vão ter com o Alta Performance. Então fiquem aí com a professora Michele, que vai falar para vocês agora sobre várias vantagens. Eu me despeço por aqui com a certeza de que eu vou te encontrar no Alta Performance aqui do curso MS. Então um beijão do professor Felipe para todo mundo que estava também comentando aqui no nosso chat. Um beijão para você, fiquem aí com a professora Michele e até a próxima. Olá pessoal, sou a professora Michele Sampaio e estou aqui para lhe dar as boas-vindas à Semana Alta Performance para Concursos na Saúde. Antes de darmos continuidade à live do dia, eu gostaria de apresentar a metodologia APC Saúde, tá? Mas professora, o APC Saúde não é só mais um curso de preparação para concursos? É aí que você se engana. Se você não tem disciplina, se você não tem foco, se você não consegue ter constância, concentração e lhe falta tempo para estudar, você precisa conhecer essa metodologia. Então deixa eu te falar as vantagens que você vai ter ao entrar para o grupo seleto do APC Saúde. Você vai ter acesso ao Trilha Estratégica, que é uma análise estatística módulo a módulo dentro do APC Saúde, que vai te mostrar em ordem de prioridades como você vai estudar cada conteúdo do APC. Outra vantagem é o Fórum Tira Dúvidas semanal, onde você terá acesso diretamente aos professores do APC Saúde para tirar as suas dúvidas. Você também vai ter acesso a diversos simulados por banca, simulado EBSER, simulado Sara Kubitschek, simulado tribunais, simulado Senado Federal. Então, dos grandes concursos, nós vamos fazer a simulação de provas para avaliar o teu desempenho. Planejamento e cronograma de estudos, orientação para prova de títulos, isso ninguém tem, pessoal. Atualizações semanais sobre os principais concursos, residências, processos seletivos do Brasil, material completo em PDF e questões extras a cada módulo dentro do Alta Performance. Outro diferencial do Alta Performance é um módulo completo de inteligência emocional para concursos com um dos maiores experts em inteligência emocional para concursos públicos do Brasil. E para finalizar com chave de ouro todas essas vantagens, você ainda vai ter a opção de utilizar a carga horária do APC Saúde como base para um de nossos cursos de pós-graduação. E aí vem a pergunta que não quer calar, né? Professora, quanto é o curso? Quanto é a metodologia Alta Performance? Quanto eu vou ter que desembolsar para entrar na metodologia, para entrar nesse grupo seleto? Gente, a metodologia Alta Performance, ela custa R$ 1.799 com todas essas vantagens que eu acabei de explicar para você. No entanto, como sempre, o curso MS lança seus cursos com preço promocional. Então, segura aí que lá vem a promoção. O curso, que custa R$ 1.799, vai sair para você no período promocional por R$ 997 para pagamento à vista. Tem como pagar parcelado? 12 parcelas de R$ 97,20.
Não perde tempo, esses valores são só durante o período promocional, tá? Vamos juntos dar uma reviravolta no mundo dos concursos. Entre para a metodologia Alta Performance.